Estamos ao vivo. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Estamos a nossa jornada pedagógica do município de Coração de Maria. Eu sou Iris Santana, sou psicóloga, estou como coordenadora do NEAP, que é o Núcleo Especializado em Aprendizagem e Acolhimento Psicossocial. Nossa jornada pedagógica deste ano tem como tema a cultura digital como mola propulsora da educação em tempos de pandemia, novos olhares para velhas demandas. Estamos começando mais um ano letivo, apesar desse contexto pandêmico, estar em um espaço como esse vai nos proporcionar reflexões acerca das demandas no que se refere à educação, no que se refere à escola. E a jornada pedagógica deste ano tem como intuito poder proporcionar novos olhares diante de algumas demandas que antes a gente não conseguia sanar. Então, a gente vai perpassar por diversos temas e cada profissional de educação vai ter a possibilidade de poder refletir, saudar as pessoas que estão participando, aquelas que estão chegando. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu, logo após, vou estar vendo os nossos convidados, mas de antemão eu vou saudar o prefeito, a secretária Edilene Painha, o prefeito Clay Lima. Eu vou convidar neste momento Juliana Maciel. Ela vai fazer uma participação nesse nosso primeiro momento de informação. Aproveito. Boa tarde, gente. Boa tarde, Iris. Boa tarde a todos que estão participando desse momento. Eu farei a leitura do cordel Novos Olhares para Velhas Demandas, que vem abordando um pouco da situação que temos vivido, né, desde o início de 2020. Novos olhares para velhas demandas. Falar em educação sempre me trouxe alegria. Hoje, em uma nova versão, devido à pandemia, se reinventando sempre com muita sabedoria. Nossa mente entendia que era melhor estudar, estando sempre na escola e nunca mesmo faltar, fazer as atividades e as aulas acompanhar. Aluno sempre presente, ouvindo seu professor, participando da aula com muita atenção e amor, tirando suas dúvidas para um futuro promissor. Caderno, livro, caneta, lápis, borracha também. Material necessário para assim estudar bem. E mais alguns acessórios de disciplina. O professor dedicado da escola não se ausenta, dando sempre suas aulas, responsável não se isenta. Assim o sonho do aluno, pouco a pouco ele fomenta. Porém, em 2020, vimos tudo isso mudar. Despertamos de repente e nada estava no lugar. Escola era perigosa para todo mundo ficar. A pandemia chegou, forçando uma mudança, e todo mundo parou. Jovem, adulto, criança, idoso e toda a gente sentiu a desesperança. Como fica a educação com pandemia no momento? Como fazer, como seguir, levando o conhecimento, trabalhando o conteúdo e também levando alento. Surge o ensino remoto, rápido, mais promissor. O aluno fica em casa o professor. Mas a educação não para, segue rumo ao esplendor. Dessa forma, o celular, o nosso grande vilão, ganha força esplêndida, se junta à educação, tornando assim possível aula nessa situação. A internet permite facilmente pesquisar situações do momento ao nosso aluno ajudar, falando da prevenção e formas de se cuidar. Tudo vai acontecendo, entrando em sintonia, o professor se reinventa, sempre com sabedoria, e leva o conhecimento, demonstrando maestria. Então, o que era visto como algo para atrapalhar, que tirava a atenção, internet, celular, ganha um espaço único para a educação salvar.
A cultura digital vira mola propulsora, tornando a educação possível e promissora. Em tempos de pandemia, surge como salvadora. Professor, família, aluno, a escola em união, tendo assim novos olhares, expandindo sua visão, para atender às demandas presentes na educação. Que nós possamos seguir com a educação em frente, ainda sendo remota, com a certeza na mente. A educação mudou, para sempre, provavelmente. Quando as aulas voltarem de forma presencial, valorize esse momento, distante e essencial. Vivemos um novo tempo em uma era digital. Este é o Cordel Novos Olhares para Velhas Demandas, tratando a nossa situação atual. Sejam todos bem-vindos à jornada. E obrigada pela atenção, pelo convite e pelo carinho. Muito bom. Obrigada, Pró. Excelente reflexão. Estou à disposição. Reflexão para esse momento. Acredito que os nossos espectadores e espectadoras conseguiram se sentir mais acolhidas e acolhidos nesse momento. Todos sejam acolhidos. Eu vou ressaltar, pessoal, que o nosso intérprete ele está com problemas na comunicação e, assim que possível, ele vai estar participando da nossa live. Nesse momento, gostaria de agradecer a Juliana e agora eu vou convidar a secretária de Educação, Edilene Paim, para poder estar fazendo uma breve saudação na nossa abertura da Jornada Pedagógica de 2021, Novos Olhares para Demandas Antigas, para Velhas Demandas. Seja bem-vinda, secretária. Prefeito Clê Lima, né, que tem se mostrado cada vez mais comprometido com a pauta da educação, né, sempre atento, sempre lançando um olhar especial para cada demanda que se apresenta, né, como compromisso que ele deixou da campanha, ele vem realmente arcando com o que ele apresentou à sociedade. Agradecer a todos os professores e professoras por essa participação na abertura da jornada, que inaugura esse novo tempo digital para esse ano letivo de 2021. Agradecer a Iris, que coordena esse momento, a professora Juliana, a nossa poetisa aí, que demonstrou agora um olhar especial para esse novo tempo, como o próprio poema indica. Né? Fazer uma saudação especial à professora Vilma, que é dirigente da APLB, a todos os trabalhadores da educação e, em especial, à sociedade mariense. Né, dizer da minha satisfação de mais um ano estar como secretária de Educação do município de Coração de Maria, sempre pautando e trazendo à baila os compromissos, né, pautados pelo prefeito Clê Lima. Nós somos uma gestão coesa, com compromisso e participação popular, né, sempre ouvindo atentamente cada pessoa que procura o gabinete dele, cada nova sugestão que se apresenta. Então, eu quero destacar esse olhar atento do prefeito. Também fazer uma saudação especial à professora Ana Santiago. Não é o primeiro momento que ela está conosco. Ano passado, ela fez algumas participações. Daí o sucesso, né, e a satisfação dos nossos educadores em recebê-la novamente. Né, agradeço a todos e todas que prepararam esse momento da jornada, que se debruçaram em pensar com carinho esse momento especial. A todas as escolas que também já preparam um novo momento para quinta e sexta-feira, pensando com suas coordenações, com o corpo de profissionais, também como pensar uma nova escola para esse tempo de pandemia, esse tempo do virtual. Um forte abraço a todos, uma excelente semana e uma boa jornada pedagógica. Obrigada, secretária. Agora eu vou convidar o nosso prefeito, Clê Lima, para poder estar fazendo uma breve saudação, um momento também. Seja bem-vindo, prefeito.
Está sem o áudio. Boa tarde, está ouvindo agora? Pronto. Agora sim. Boa tarde, Iris, obrigado. Boa tarde. Quero aqui saudar aqui a professora Juliana Maciel, cordelista e poeta. Em nome dela, saudar todos os professores e professoras da rede. Quero saudar todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Agradecer também à professora doutora Ana Santiago, que fará a palestra de abertura da nossa jornada. Saudar a PLB, sindicato, na pessoa da professora Vilma. Fazer uma saudação especial a cada mãe, a cada pai dos nossos estudantes, em especial aqueles estudantes do NNE, do nosso núcleo especial. Saudar com um forte abraço, carinho, esses pais aí que para a gente são tão especiais quanto os seus filhos. Sabemos, Iris, e quem está nos ouvindo aí, dos desafios que estamos enfrentando agora com essa pandemia, né? É preciso se reinventar, é preciso criar, é preciso usar e abusar da tecnologia. Estamos acompanhando aí as discussões aí em tribunais da volta ou não às aulas, esperançosos e, ao mesmo tempo, nos preparando para uma eventual e possível volta às aulas, né? O que a gente anseia, o que a gente quer. Estamos trabalhando aí para poder diminuir ao máximo, né, o prejuízo para o nosso alunado aí. É importante falar que Coração de Maria, quero aqui também agradecer à secretária Edilene, que vem trabalhando e vem se empenhando aí, mantendo todo mundo atualizado, e dentro em breve, com parcimônia, com permissão divina, a gente vai estar se livrando desse problema, poder voltar às nossas aulas presenciais, para que nossos alunos possam se abraçar e, além de aprender, e confraternizar entre si. Quero dizer aqui do nosso compromisso, eu, enquanto prefeito, e a secretária Edilene, estamos aqui prontos e dispostos para contribuir, para ajudar, participando ativamente, inovando e trazendo o que for de melhor para a nossa educação. Quero aqui também falar do nosso NEAP, estamos reativando o NEAP, né? Quero reforçar que vamos ter um encontro com a PLB na sexta-feira para tratar de assuntos aí de interesse da classe, e dizer que o prefeito, a prefeitura, a secretaria, a secretária está aqui à disposição de vocês, pais, alunos, educadores. Obrigado a todos e uma boa jornada para todos nós. Quero também falar o seguinte: quinta-feira vou estar fazendo uma visita rápido nas escolas aí que estão. Eu quero participar de frente, efetivamente, quero ir. Não vou poder me alongar, demorar muito, mas quero ir quinta-feira participar com cada um de vocês aí. Obrigado, boa tarde, bom início de jornada. Obrigado a todos. Nós que agradecemos, e é muito importante continuar tendo esse apoio da gestão para a gente poder continuar desenvolvendo um trabalho de qualidade. Gostaria de agradecer e saudar a professora Ana Santiago, ela que é mestre em educação, doutoranda em educação, especialista em educação inclusiva, e será a nossa palestrante de hoje. Na oportunidade, gostaria de trazer algumas reflexões acerca desse período em que nós estamos. O ano de 2020 foi um ano muito difícil, principalmente no quesito de se reinventar. A Secretaria de Educação, em parceria com todas as escolas, conseguiu fazer, dentro do possível, algumas modificações, e com isso a gente conseguiu garantir o acesso dos alunos ao ensino. E o desafio desse ano de 2021 é de que a gente consiga permanecer inovando, conforme o prefeito havia citado. É um ano de se reinventar, mas de também se acolher. Esse é um momento também de acolhimento. Escolhemos fazer essa abertura com pessoas que são importantes no sentido de que essa rede ela não é sozinha. Então, as pessoas, os atores, um dos atores principais, que são vocês, professores, gestão,
funcionários da educação, e isso daí também vai desde a portaria ao pessoal da limpeza. Provavelmente terão outros momentos também para poder nos auxiliar e participar conosco. Então, sejam bem-vindos. Vamos aproveitar esse momento. E agora, o intérprete ainda ele não chegou, mas a gente vai dar continuidade com a nossa programação. E eu vou convidar a professora... Só um instante. Eu vou convidar a professora Ana Santiago daqui a pouco para a gente estar conversando sobre o tema. Eu não estou conseguindo visualizar ainda as publicações de vocês, mas eu gostaria de saber como foi o ano letivo para vocês de 2020, né, que vocês comentassem depois, e no segundo momento a gente vai estar fazendo a leitura desses comentários, né? Como foi para vocês o ano de 2020? Nesse contexto de pandemia, ainda estamos nesse contexto de pandemia, desenvolver algumas competências emocionais para lidar com isso. A gente ainda não sabe como vai ser esse ano letivo, estamos aí nos preparando para o ensino híbrido ou presencial, esse decreto já nem somente do município de Coração de Maria. Então, que seja um momento dessa jornada, que vocês consigam aproveitar esse momento para poder rever algumas situações de 2020, melhorar para 2021. E para as professoras e professores, de antemão, eu gostaria de parabenizar cada uma de vocês, porque foi necessário mudar alguns hábitos que antes estávamos acostumados a estar praticando, né? Principalmente quando se fala da tecnologia, que esse é um dos temas em que a professora Ana Santiago vai estar trazendo para a gente. Na graduação de pedagogia, na graduação de letras, na minha graduação de psicologia, a gente não aprende muito sobre o uso das tecnologias e como elas podem se tornar importantes nesse processo de mediação de ensino e de aprendizagem. E com a pandemia, nós conseguimos inserir um pouco mais. O ano passado, a gente conseguiu alcançar diversas famílias. A gente entende também que nem todas as pessoas têm um acesso à tecnologia, mas em uma era onde as crianças, os adolescentes estão tendo acesso a ferramentas como essa, olha onde nós estamos fazendo uma jornada pedagógica de forma remota, tendo acesso a todos vocês de Coração de Maria ao mesmo tempo. Então, é um benefício também da tecnologia. Então, é o momento de se reinventar e repensar quais são as velhas demandas. Nesse momento de repensar e de refletir sobre as velhas demandas, que venham a resiliência, né, a capacidade de superar esses desafios. Entender que a SEDUC está à disposição. Tem o NEAP, que foi reativado essa semana, então a rede já sabe que pode contar com o núcleo. O núcleo ele presta assessoria, faz acolhimento psicológico, a gente conta com uma equipe multidisciplinar. Vale ressaltar que não são todos os municípios que têm um núcleo com essa proposta de assessorar a gestão escolar no quesito de formação, de capacitação, garantir de fato o acesso e a permanência dos estudantes na escola. Psicologia e serviço social, trazendo temáticas também de prevenção. O ano passado a gente trabalhou bastante com a questão da saúde emocional tanto do professor quanto do estudante. Não dá para a gente só pensar em novas demandas se o emocional não estiver preparado para o novo. Então, através da jornada que a gente começa a refletir sobre as velhas demandas e pensando em efetivas. Então, aproveitem esse momento de jornada. Serão 3 dias de jornada pedagógica. E aproveitem a professora Ana Santiago, que estará com a gente hoje. Aproveitem os momentos individuais de cada escola. Esses momentos também serão combinados de acordo
com cada escola, ou da sede, ou da zona rural. Então, aproveitem esse momento para poder partilhar, mas de também superar os desafios e pensar em novas estratégias. O ano está apenas começando, a rede de educação não está sozinha, vocês têm um suporte, então aproveitem ainda mais de todo esse apoio e de todo o engajamento da equipe para proporcionar, diante desse contexto de tantas incertezas, pelo menos o mínimo o mínimo de garantia de acesso à informação a gente vai conseguir promover para vocês, as capacitações, os atendimentos, o mínimo que a gente consegue fazer é isso, o máximo a gente só está esperando realmente saber o que vai acontecer, se vai ter aula presencial ou não, se vai ser híbrida. Então, o que a gente puder fazer para proporcionar essa parceria, isso vai ser estabelecido. Então, o que o pessoal está comentando, para quem está chegando, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, aproveitem esse momento. E agora eu vou convidar a nossa palestrante para poder participar. Acredito que, por problemas técnicos, Cristiano, que é o nosso intérprete de Libras, não esteja conseguindo participar. Então, eu vou convidar agora a professora Ana Santiago, para que a gente não se estenda muito aqui nesse primeiro momento. E eu peço a vocês, compartilhem a live, convidem outros profissionais de educação. Esse é o momento para a gente realmente ir crescendo novas ideias. Ana esteve com a gente o ano passado, está retornando agora, então, com outro tema. Então, vamos compartilhar, vamos convidar, fazer que essa informação chegue ao máximo de pessoas possível. Não adianta a gente somente participar e guardar informação. Precisamos compartilhar. Aprendizado é isso, a gente aprende e compartilha. E aí o conhecimento ele vai sendo propagado, né, diante das situações. Então, professora Ana, deixa eu ver se ela já está por aqui. Olá, Iris. Boa tarde. Estou por aqui. Olá a todas e todos, boa tarde. Nós vamos dar início à nossa discussão, falar um pouco sobre a questão da cultura digital, que nós já estamos imersos durante há muitos anos, mas ela não acabou fazendo muito mais sentido agora nessa pandemia, porque nós percebemos efetivamente a necessidade de usar essa discussão, né, de usar esses recursos que ela disponibiliza. Então, a gente vai falar um pouco disso, vocês aproveitem aí o chat para poder fazer alguma pergunta, alguns comentários, e a gente ir também depois dialogando, assim que eu terminar de fazer a projeção, para a gente fazer uma discussão mais interativa e dialógica. Então, eu vou começar projetando a minha tela, para falar um pouco sobre essa temática, e em seguida a gente vai abrir para fazer uma discussão mais interativa. E aproveito também nesse momento para me apresentar novamente para vocês. Um momentinho. Então, vamos lá. Vamos falar sobre como tema principal dessa jornada, que é a cultura digital como mola propulsora da educação em tempos de pandemia, novos olhares para velhas demandas. De fato, serão novos olhares mesmo, principalmente para as velhas demandas. E a gente vai pensar nessa cultura digital de uma forma muito mais efetiva, até para analisar o momento que nós estamos vivendo, né, esse contexto pandêmico no qual estamos imersos. Então, sou a professora Ana Santiago, vou me apresentar para vocês, para quem não me conhece. Então, eu gosto de fazer assim, uma breve apresentação e sempre falo, quando nas minhas palestras, eu gosto de usar um emoji, que para poder me referir, né, um avatar, para me apresentar, já que a gente está tão imerso nesse contexto de pandemia, nesse contexto de tecnologia, a gente eu gosto de usar isso como um recurso também, para a gente também estar interagindo com os nossos alunos, nas criações de vídeos, nas criações de videoaula, a gente sempre vai usando algumas estratégias até para a gente fazer com que seja mais atraente para esse pessoal.
Então, vamos lá. Então, eu sou a professora Ana Santiago, eu sou pedagoga de formação, eu tenho especialização em psicopedagogia clínica e institucional, sou especialista em educação à distância, e aí o que fortaleceu a minha busca por pesquisa relacionada à tecnologia foi na especialização em educação à distância, pela Universidade do Estado da Bahia. Também tenho especialização em Libras, já era minha paixão discutir inclusão, que é outra demanda que eu sou apaixonada, tecnologia e inclusão. E Libras só fortaleceu mais ainda, porque sempre foi meu foco de estudo a questão da inclusão, desde a minha graduação. Meu tema de monografia de graduação foi inclusão, e de lá para cá, venho fazendo a mescla com tecnologia e inclusão para fazer essas discussões. Tenho mestrado em gestão e tecnologia aplicada à educação, e sou doutoranda em educação e contemporaneidade pela Universidade do Estado da Bahia. Meu mestrado também foi pela Universidade do Estado da Bahia, minha graduação, uma das minhas pós também foi lá na Universidade do Estado da Bahia. Então, aqui é só para me apresentar um pouco para vocês, para falar um pouco de onde eu estou, né, para meu ponto de vista, para discutir um pouco sobre a questão das tecnologias e no contexto dessas tecnologias que estão inseridas no nosso dia a dia e como elas impactam o nosso modo de ser, de agir, de ensinar, de aprender, principalmente nesse contexto que a gente está agora. Então, o que é preciso para a gente pensar inicialmente? Para discutir a cultura digital, a gente precisa compreender a questão da tecnologia. E conhecer a tecnologia, ela é essencial para que a gente possa compreender o mundo em que nós estamos vivendo, para que a inclusão social, para que haja, né, a inclusão social e produtiva de todos os cidadãos. Claro que é a questão da proposta da tecnologia. Entretanto, quando ela vai fortalecer, sim, a inclusão social, a produtiva de todos os cidadãos, mas ela deixou uma brecha muito grande agora com a pandemia, quer dizer, deixou uma brecha não, ela mostrou para todos, né, escancarou de vez, que a gente ainda está vivendo num processo muito intenso, muito grande de exclusão digital. Então, a gente começa a perceber quais dos nossos alunos têm acesso à internet, quais nossos alunos têm acesso a um celular de última geração, quais têm um tablet, notebook para poder assistir às aulas, e a gente começa a ver a distância que existe também nesse acesso à tecnologia, acesso à internet, para que a gente possa efetivamente garantir um aprendizado significativo e essa inclusão social produtiva de todos os cidadãos. E a gente precisa pensar e refletir um pouco sobre isso. Mas eu sempre gosto de trazer isso aqui para a gente discutir um pouco. Nós fomos avisados, nós sempre está bem claro aí que essa tecnologia já faz parte de nós há anos. Não é novidade a necessidade da gente usar a tecnologia, principalmente para a educação. E se a gente for voltar no tempo, o quadro branco já é uma tecnologia, o quadro negro com giz é tecnologia, o giz colorido, quando surgiu, foi tecnologia. Veio o quadro branco com pincel preto e azul, depois veio o pincel de várias cores, veio o quadro de vidro, veio a lousa digital, quadro interativo. A gente vai vendo essa evolução, desde quando criaram a roda, quando criaram o fogo, a gente sempre vai sinalizando esse avanço da tecnologia, e nós estamos sendo sempre avisados que a gente, em algum momento, precisaríamos muito mais efetivamente dele. O que a gente precisava mesmo é estar formado, capacitado para poder fazer uso dessas tecnologias, estar imerso nesse contexto da cultura do digital. Então, vamos lá, né? Em 1941, já foi fortalecido o Instituto Universal Brasileiro. Quem for da mesma época que eu aí, deve lembrar, já deve ter escutado falar sobre o Instituto Universal Brasileiro. Eles tinham uns cardzinhos, uns encartes que ficavam nos correios, que forneciam diversos cursos à distância. Então, a gente já vai vendo isso há muito tempo. Eu não sou da época de 1941, não, viu? Mas, acho que ele nasceu e foi meu pai. Mas eu ouvi falar sobre o Instituto Universal Brasileiro, eu sei de muitas pessoas que foram formadas para consertar TV, manutenção de casa, tudo isso com a formação do Instituto Universal Brasileiro. Em 1980, a Universidade de Stanford criou o primeiro ambiente virtual de aprendizagem, já sinalizando a necessidade de fazer esse estudo, no caso de casa, né, um estudo que seria conectado. Dos anos 2000 para cá, começou o surgimento dos smartphones e dos clouds, no caso das nuvens, para armazenamento de informações, armazenamento de dados. Então, tudo que a gente disponibiliza na rede, está lá na rede, né?
a gente vai salvar materiais, a gente manda e-mail, fica salvo lá no nosso drive do nosso e-mail, tudo que a gente está mandando. Às vezes fica sobrecarregado, a gente não entende, é só apagar, porque senão fica sobrecarregado, a gente não continua mandando mensagens, ou não recebendo também. Mas por quê? A gente tem esse armazenamento em nuvens com todas as informações que são necessárias. Então, isso tudo já foram sinalizando as necessidades, os avanços que as tecnologias estavam provocando, proporcionando para nós. E mais ainda, nós fomos avisados há muito tempo atrás, com essa família aqui, que a gente assistiu os Jetsons e achava que esse dia não queria chegar. Será que a gente imaginava quando assistiu os Jetsons? Quem assistiu, né? Eu vou voltar na mesma forma que eu falei antes. Será que alguém aí é da mesma época que eu, pelo menos que viu alguns capítulos dos Jetsons? Porque eu fui influenciada muito pelos meus irmãos mais velhos. Então, os Jetsons, eles já faziam videoconferências com o chefe. Olha que a gente teve que fazer muito disso em 2020. Consultas médicas online, aulas de ginástica online, muita gente fazendo vídeos, aulas pelo Instagram, para poder as pessoas malharem nesse período da pandemia, fazendo vídeos para as pessoas não perderem, né, o ritmo, principalmente quando as academias ficaram fechadas, e muitas videochamadas também com amigos e familiares. Quem não, né, ficou conversando com as famílias que não podia estar perto, não podia encontrar. Então, a gente já foi avisado. Então, as tecnologias já estavam aí, já estão aí, e a gente não tem para onde fugir, fazer uso delas, e ela já está intrinsecamente ligada, atrelada à questão dessa cultura do digital, ok? E aí a gente sempre ouviu falar que a escola do século XXI, a educação do século XXI, seria aquela escola conectada. E a escola conectada, ela pressupõe estudantes conectados. E aí a gente viu essa necessidade em 2020, que os nossos alunos também estivessem conectados. Os alunos pudessem ter acesso de aprender, de buscar, de se relacionar nesse contexto de pandemia. Em algumas cidades, na maioria das cidades, principalmente na Bahia, os meninos não tiveram acesso, nem os professores tiveram como também ministrar aulas, mas não é por uma falta disso, uma falta daquilo. Nós não estávamos preparados para isso. Março nós fomos pegos de surpresa. Faltando, porque assim, a tecnologia já existia, a gente precisaria já estar capacitado, habilitado para o uso dela, o ensino híbrido está com força aí, beleza. Mas ninguém esperava que de uma hora para outra nós pudéssemos parar de ensinar presencialmente na nossa sala de aula e começar a ensinar da nossa casa. E as crianças dentro de casa também. Então, a gente teve várias situações complicadoras nesse processo. E a gente apelou de tudo que foi jeito, porque, assim, uma das coisas que a gente precisa entender nesse contexto de pandemia é que alguns falam assim, é uma educação é um ensino remoto emergencial, que nós não estamos fazendo EAD, não é educação à distância. A educação à distância pressupõe diversos outros fatores. Um ambiente virtual de aprendizagem, materiais didáticos pensados para, tutores, vários outros fatores que a gente não usa nesse contexto de pandemia. A gente usa o ensino remoto emergencial. Mas eu prefiro entender que a gente está seguindo a lógica do que a professora Vani Kensky fala, que nós estamos fazendo um ensino, uma educação possível. Porque a partir do momento que a gente percebe que o nosso aluno não tem celular, não tem internet, não tem tablet, não tem notebook, o que é que a gente faz? A gente vai fazendo o que é possível. Vai imprimindo, vai levando enviando nas casas, vai na porta, vai de casa em casa, vai deixando lá os pacotinhos para os meninos estudarem. A gente criou uma educação que fosse possível nesse contexto de pandemia. Mas que a gente precisa pensar mesmo, efetivamente, para que a gente esteja imerso nessa cultura do digital, é pensar nas escolas que estejam conectadas e nos estudantes conectados. Porém, para além disso, não basta também colocar a escola com recursos de última geração, mandar os meninos receberem tablet ou celular ou conta de internet, limite para que eles possam usar para as aulas, se a gente não focar em um fator mais importante, que é a formação continuada docente. Porque nada adianta eu dar diversos aparatos tecnológicos para a escola, ou para os professores, ou para a família, se meu professor não está capacitado para fazer uso disso. E se meu aluno também não vai fazer uso, porque sim, a gente acha que nosso aluno sabe tudo sobre tecnologia, porque alguns consideram que eles são nativos digitais, porque usam o celular facilmente. Eles usam para o prazer, para o entretenimento, para a pesquisa é um outro viés, um outro contexto, que vai precisar da mediação do professor. E se o professor não souber fazer essa mediação, como é que vai funcionar isso? Então, são coisas a gente pensar,
para que a gente possa efetivamente estar imerso nesse contexto da cultura do digital. E aí, o que seria essa cultura digital? Né? Por que está falando dessa cultura do digital? A gente precisa pensar que cultura é um termo já intrínseco e enraizado, que já temos, né, o modo de ser, agir, de ser de uma comunidade, e o digital vai estar atrelado ao uso das tecnologias, o uso da internet, da web, porque eles precisam estar conectados, e ele vai favorecer, vai promover novos aspectos para se conceituar e se definir esse digital. E ela vai ser, de fato, como o próprio título da palestra diz, a mola propulsora, a gente pensar, e o que está intrínseco nessa cultura digital que vai conduzir os nossos processos de ensinar e aprender nesse contexto de pandemia. Então, algumas concepções aqui seguindo a lógica e definição de Vaniquensky, fala que cultura digital vai ser um termo novo, é um termo novo, de fato, atual, emergente e temporal. Essa expressão, ela integra de perspectivas diversas que são vinculadas à incorporação, inovações e avanço nos conhecimentos que são proporcionados pelo uso das tecnologias digitais. Então, a gente vai ver que a definição da cultura do digital vai estar atrelada, consequentemente, com a definição das tecnologias digitais. Não só a definição das tecnologias, não, mas o uso dessas tecnologias. E também não é apenas conhecer, para que a gente possa pensar no desenvolvimento de competências e habilidades para esse novo momento, para esse novo contexto, a gente precisa pensar no desenvolvimento de algumas competências. Algumas competências para o uso. Então, a gente precisa conhecer essas tecnologias, a gente precisa usar essas tecnologias e a gente precisa produzir a partir dessas tecnologias. Então, o uso dessas tecnologias digitais, as conexões em rede, para a realização de novos tipos de interação, comunicação, compartilhamento e ação na sociedade. Então, a gente precisa também agir, né, colocar em prática o uso dessas tecnologias. Então, a grande questão é, a cultura digital, ela prioritariamente ela é virtual, ela é acessável pelas interfaces, que posicionam o usuário em tempos e espaços distintos do que seus focos físicos se apresentam. Então, eu estou em Feira de Santana, estou me comunicando com vocês que estão em Coração de Maria e qualquer outra cidade ou localidade próximo daí, ou até em Salvador, pode estar alguém de Salvador assistindo, alguém de outra cidade, outro país, está nesse momento também assistindo. Então, essa questão da cultura digital é fortalecer isso. E a gente vai vendo que em 2020 ela foi muito forte nesse sentido, né, de construir essas questões, né, de disseminar essa possibilidade, garantir essa possibilidade que, às vezes, presencialmente nós não conseguiríamos fazer por conta de deslocamento, viagens e outras coisas mais. E horário, a gente conseguiu ter a cultura do digital, ela nos possibilitou isso com esse contexto da pandemia. E a lógica dessa nova cultura, ela é disruptiva, onde a gente vai ter acesso a espaço e tempo diferente, com diversos dispositivos, com conteúdos que são criados em momentos, né, que foram criados inicialmente na era digital, que já não fazem mais sentido, e a gente vai vendo que ela evolui, ela é disruptiva porque ela vai evoluindo à medida que a gente vai sentindo a necessidade dela se transformar para nos favorecer. Então, assim ocorreu com alguns disquetes, que for da época, vai lembrar dos disquetes, dos sistemas operacionais, o Windows 93, o Windows 7, não sei o quê, e a gente já está evoluindo, tem o Windows 16, tem a questão da gente poder utilizar outros sistemas operacionais, e assim vai, com a rede social Orkut também, que foi uma febre, veio o Facebook e acabou com o Orkut, então a gente vai vendo que essa cultura, ela é disruptiva, porque ela vai fazendo com que as coisas evoluam e outras sejam extintas, que tiveram momentos de grande aceitação em décadas passadas e que também depois desapareceram. E ela pode também ser definida como um conjunto de práticas, costumes, formas de interação social, as quais são realizadas a partir dos recursos da tecnologia digital, como a internet e as tecnologias de informação e comunicação, as TIC. Então, a gente vai vendo como a gente vai estar conceituando, atrelando essa questão da cultura digital ao uso das tecnologias digitais, dos recursos digitais, e também baseado, claro, na internet e as tecnologias de informação e comunicação. Que elas também podem ser o digital. A gente fala assim, mas a gente tem... O que é a tecnologia de informação e comunicação? O que são tecnologias digitais? São as tecnologias que vão contribuir para o processo de informar e disseminar a comunicação, só que hoje a gente utiliza mais o formato também do digital, que a gente pode ter como exemplo de uma TIC, um livro,
impresso. E hoje a gente já pode ter um livro, e-book. Então, a gente já vai evoluindo a questão ela é uma tecnologia de informação e comunicação digital, ou tecnologia digital de informação e comunicação. Então, a gente vai vendo ser disruptivo mesmo, essa evolução para garantir o processo de construção efetiva do conhecimento. E essa cultura digital, ela mudou drasticamente a forma como nós nos relacionamos na sociedade, trouxe uma agilidade, facilidade nunca vista às inúmeras ações do cotidiano, e com isso adotar a cultura digital no ensino é equiparar a escola às demandas e expectativas do século XXI. Vamos pensar aí, quem imaginava há alguns anos atrás, será que o pessoal de 100 anos atrás imaginava que poderia disseminar tantas informações sobre a pandemia que teve da gripe espanhola, que eles tentaram fazer diversas coisas, diversas informações, as mesmas regras de distanciamento eram para ser seguidas, o uso de máscaras também para ser seguidas, mas a gente conseguiu ter muita informação porque o digital nos possibilitou, seja nas redes sociais, seja com jornais, isso a gente conseguiu ter mais acesso à informação, tanto que a gente ainda consegue ver que a gente, apesar de milhões de pessoas terem morrido, o número é bem menor do que aquela época, pela a questão de acesso à informação. Será que naquela época já imaginavam que isso poderia acontecer? Será que na década de 30, 40, nós imaginávamos que poderíamos ter acesso a um celular onde a gente poderia falar com ele, ele poderia resolver diversos problemas, onde a gente pudesse fazer 2 toques nele, a gente ia acessar um banco, a gente poderia gravar áudios e mandar para outra pessoa, fazer essas conexões. Será que foram pensadas nisso? Aí a gente vai ver que essa evolução da internet das coisas, por exemplo, ela tem provocado, suscitado, né, nos sujeitos e também no contexto educacional, a necessidade de mudança para que a gente esteja, de fato, atrelado a essas mudanças do século XXI. E a internet das coisas, mesmo a gente está aqui conversando, você já deve ter percebido, por exemplo, né, já tem, por exemplo, geladeiras que ela vai te dizer quais são os alimentos que estão faltando na geladeira, quais são os que estão com os prazos de validade perto de vencer. São coisas que a gente vai vendo. A televisão, que ela pode já direcionar os canais que você gosta de assistir, você está dentro do carro e você pede para ligar o ar-condicionado da sua casa para quando você chegar a casa está toda já fria. Essas coisas a gente vai vendo com a evolução dessas tecnologias e tem favorecido o nosso contexto da sociedade. Tem coisas dessa aí que eu prefiro continuar no modo manual mesmo, não investir tanto nessa tecnologia, né? Porque a gente sabe que quanto mais informações a gente disponibiliza para esses recursos da tecnologia, da inteligência artificial, mais informações sobre nós, dados, estão sendo jogados lá, né? Então, a gente tem que ter muita ponderação em relação a isso. A gente já percebe isso quando nós estamos conversando aqui, e aí a gente pode falar sobre... eu estou precisando de um determinado livro, a gente fala o nome do livro, ou eu quero trocar meu celular, a gente fala qual o modelo do celular que a gente quer, ou está pensando em comprar uma mesa, uma cadeira, um carro. E quando menos você espera, você está aí no seu Facebook, aparece a propaganda de uma das coisas que nós conversamos aqui. Ou no Instagram, você está passando lá no seu feed e aparece a propaganda de um carro que você comentou aqui. Então, a inteligência artificial, ela está conectada em tudo e todos, em todo instante, e vai selecionando aquilo que nos interessa, né, para poder nos convencer de determinada coisa. E, para tanto, também a toda a comunidade escolar, já que está imersa nesse contexto das tecnologias, a necessidade de inserir a escola nas demandas do século XXI, toda a comunidade escolar ela precisa estar preparada para quebrar velhos paradigmas e assumir uma nova postura pedagógica, o que é conhecido como Educação 4.0, que brevemente já estaremos falando sobre a Educação 5.0 também. Mas essa Educação 4.0 ela vai fortalecer, ela vai direcionar para que possamos pensar numa educação com o uso da tecnologia, do digital, de uma forma efetiva. Claro que a gente não vai ficar usando a tecnologia toda hora, torto e direito aí, fazendo um oba-oba, um misto e acabar não sabendo o que é que está fazendo. A gente tem que, todo o uso de uma tecnologia, para a gente estar imerso nesse contexto, atrelar a cultura com a escola, tem que ser pensado no projeto político-pedagógico, tem que ser atrelado ao currículo da escola, tem que ver, ela já tem que ver explícita no nosso planejamento, não precisa ser usado todo dia nem toda hora, tem que vir no planejamento, de que forma isso vai combinar, de que forma eu posso encaixar, em qual conteúdo que eu posso criar um quiz online, em qual conteúdo eu posso fazer um flashcard, em qual conteúdo eu posso sugerir que meus alunos façam um vídeo, ou a gente possa usar um quadro virtual. Então, a gente tem que ter todo um cuidado, isso perpassa
o PPP, perpassa currículo, perpassa planejamento, não é só colocar assim, eu vou inovar utilizando a tecnologia e a gente acaba que não faz uma coisa bem feita. Tanto que tem um vídeo que circula aí na internet há anos falando sobre que é metodologia ou tecnologia, que é da professora que vai fazer o seu trabalho normal, como sempre, e seria a tecnologia e continua repetindo os velhos hábitos. Então, a gente vai ver que precisa sistematizar isso de uma forma mais efetiva. E aí, quando a internet ela se popularizou, né, ela vem trazendo algumas coisas que vai estar favorecendo o desenvolvimento dessas tecnologias. Primeiro, os recursos digitais eram utilizados como um apoio a mais à aula do professor. Então, assim, eu vou colocar aqui para dizer que eu fiz algo utilizando o recurso. A gente apresentava seminários nas escolas antigamente, utilizando cartolinas. Depois fomos para as lâminas, aquelas lâminas de transparência, que primeiro era preta e branca, depois foi colorida. Eu apresentei meu TCC de graduação em lâminas coloridas. E aí a gente viu a possibilidade de usar os data shows, que é, né, os projetores, multimídia, e já vem a lousa digital, e a gente vai evoluindo nisso. Só que a gente só pensava, às vezes, para dar uma beleza na nossa condução, mas não tinha um planejamento efetivo para o uso daquilo. Então, nesse contexto, a metodologia de ensino ainda continuava, né, sendo analógica, porém com algumas intervenções da tecnologia. Atualmente, a grande diferença do processo de ensino-aprendizagem vai estar pautado pelo uso da tecnologia e que os recursos digitais eles devem ser efetivamente incorporados ao currículo, como eu falei anteriormente, como meio de desenvolver o projeto pedagógico, que eu também já abordei anteriormente. E o estilo de ensino que é chamado grosseiramente de tradicional, já não faz mais sentido em um mundo que tem as informações na palma das mãos, com 1 ou 2 toques. E assim, a gente tem que ter um cuidado, eu coloquei tradicional entre aspas, porque a gente precisa ter um cuidado que a gente se refere ao tradicional, você está sendo tradicional, você está sendo isso, e a gente fica atrelando que como se o tradicional fosse uma coisa ruim. E você dá muita aula expositiva. A aula expositiva, ela não é ruim. A gente precisa de uma aula expositiva que seja dialógica, né? Dialogada com os nossos alunos. Ela não é ruim. O que a gente precisa é adequar o contexto, conhecer os alunos, ter planejamento. Eu fui formada em paradigma tradicional e não tenho nenhum problema em relação a isso. A questão é que a gente precisa evoluir conforme as coisas vão mudando, a gente precisa ir mudando também e se adequando ao contexto e cada realidade. Assim, essa cultura digital ela vai se referir ao uso permanente dos recursos digitais existentes e das linguagens associadas ao que chamamos do mundo digital, o que a gente está vivendo muito nesse sentido. A comunicação ela passa a ser traduzida por meio de diferentes formatos, vídeos, áudios, animações, e se estende ao uso de aplicativos, redes sociais, bibliotecas virtuais, portais online, etc. E a gente vai vendo que a gente está imerso nesse mundo digital tão intensamente que os memes estão fazendo parte da nossa vida. Memes, que já é considerado um recurso textual, né, para se trabalhar na disciplina de língua portuguesa, e ele já faz parte da nossa vida. Em um segundo, a gente recebe um meme no nosso celular, no WhatsApp, a gente já dissemina esse meme para outras pessoas. Se a gente gosta muito dele, a gente já coloca no nosso stories, no status do nosso WhatsApp, já coloca nos stories do nosso Instagram, que já está conectado com o Facebook, e já vai para os nossos stories do Facebook, e já está todo mundo vendo aquele meme que a gente gostou. Isso é assim, questões de fração de segundos, a gente faz tudo isso. E aí faz esse acesso com o uso dessa tecnologia. O que a gente precisa entender é que toda essa potencialidade do digital, ela precisa estar atrelada a um processo de formação continuada docente, para quem sabe fazer uso desses recursos. Não apenas usar por usar, ou porque a gente se sente na obrigação de fazê-lo. Eu gosto de tecnologia, pesquiso tecnologia, a minha pesquisa de doutorado é sobre tecnologia, sobre competência digital docente, mais precisamente, mas nas minhas aulas presenciais, antes da pandemia, eu usei muito de recurso offline. Eu uso gamificação, mas offline. Eu uso gamificação com fichinhas de papel. Eu uso bloquinhos de papel para fazer o jogo com meus alunos na sala do presencial. Então, eu estou gamificando, que vai ser um conceito atrelado ao digital, mas eu estou fazendo offline. Estou fazendo na sala presencial e estou usando o maravilhoso papel. Então, a gente precisa saber o que usar, como planejar, criar estratégias para fazer com que isso dê certo.
claro que nesse período de pandemia a gente tem que abusar mais ainda dos recursos do recurso digital para ajudar os nossos alunos nos aprendizados deles. Então, a gente precisa favorecer com a cultura do digital e levando em consideração essa questão da pandemia e o uso dos recursos digitais, que o aprendizado seja mais colaborativo, que esses alunos eles possam trocar, criar redes entre eles, juntamente com os professores, para que eles possam aprender de forma mais colaborativa. Que eles possam também vivenciar um ensino mais personalizado, que a gente possa conhecer o nosso aluno, para que a gente possa pensar de que forma, quais conteúdos podem contribuir para isso. Isso aí era uma coisa que a gente já pensava há muito tempo, não é novidade. Eu tenho certeza que os vários professores aí já pensavam nisso, em diversificar a forma de ensinar para garantir atingir a maioria ou 100% da sua turma. E a gente entender que o estudante ele passa a ser protagonista na produção do próprio conhecimento. O que a gente precisa, o que a tecnologia digital, a cultura digital, ela fez com a gente foi dizer que o professor não é mais, e nunca foi, o centro do processo de ensino-aprendizagem. O professor não é o único detentor do conhecimento, até porque o professor está em constante processo de formação e aprendizado, a gente está aprendendo sempre, aprendendo continuamente, e o nosso aluno, ele também tem potencialidades, ele é um sujeito ativo que precisa aprender. E tem coisas que a gente não domina, não tem uma habilidade, e o nosso aluno consegue nos ajudar. Eu dou aula de tecnologia da informação para meus alunos de pedagogia, desde o ano passado, comecei o ano passado, e eu pedia para fazer uma coleta de recursos, eu ensinei diversos recursos, e eles buscaram outros, trouxeram recursos que eu não conhecia, para trabalhar no processo de alfabetização de crianças. Então, e já foi disseminado para que outras pessoas usassem esse aplicativo que meus alunos descobriram. Eu já passei para minha sobrinha utilizar para ela estudar. Então, assim, a gente vai também vendo que os nossos alunos sabem, nós também sabemos, e a gente vai trocar essas informações. Então, a gente vai ver uma lógica dessas discussões hoje, que era pensada por Paulo Freire há muito tempo, né? Que à medida que a gente ensina, a gente também aprende, e na medida que a gente aprende, a gente também pode estar ensinando. Isso já fomenta nisso, e a gente deixa bem claro o lugar desse sujeito ativo, que é o nosso aluno, que ele pode estar aprendendo colaborativamente com a gente. E essa cultura digital, a gente tem que lembrar, efetivamente, que ela é uma das competências da BNCC. Então, não tem para onde a gente correr. Ela está na BNCC, ela é uma das competências gerais da BNCC para a educação básica, e a partir dela a gente tem que fomentar o nosso planejamento, né? A construção do nosso planejamento. Então, a cultura digital e a BNCC. Primeiro, ela traz uma série de transformações para a escola. O uso do digital, ela vai fortalecer isso, a questão das transformações, não só a transformação de usar os recursos, né? Usar celular, usar tablet, lousa digital. Não é essa a questão. Ela vai inserir a gente num contexto de buscar romper as paredes da sala de aula para trazer mais informações para os nossos alunos no contexto da sala de aula. As adaptações que as instituições de ensino precisam e irão passar devem objetivar a educação digital, que deve começar pela inclusão consciente das tecnologias educacionais. Eu tenho que conhecer quais tecnologias se adequam a cada contexto, quais tecnologias podem ser adaptadas para aquela minha turma, quais tecnologias vai favorecer a aprendizagem significativa dos meus alunos, qual tecnologia se encaixa com determinado conteúdo. Então, tudo isso tem que pensar adequadamente. Por isso que a gente precisa pensar no PPP, no currículo e no nosso planejamento. Também compreender e utilizar as tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo efetivamente as escolares, para que a gente possa se comunicar, acessar, disseminar informações, produzir conhecimento, resolver problemas, exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, quantas pessoas tiveram que ser autor dos seus próprios conhecimentos, ser autor da própria história, para aprender efetivamente, para ressignificar o seu fazer nesse período da pandemia. Então, eu tive que aprender sobre podcast, para poder ensinar meus alunos a fazerem podcast. Eu tive que aprender a fazer vídeos. Vídeos não fazendo câmera, usando câmera não, aprender a fazer vídeos usando PowerPoint com minha voz. Então, fui aprendendo para poder ensinar meus alunos. Eu já conhecia alguns recursos, eu fui pesquisar mais. Eu me tornei, nesse período da pandemia, uma curadora digital, para poder fazer uso melhor dos recursos digitais e ensinar meus alunos. E aí, com o objetivo central nessa cultura digital que está na BNCC, comunicar-se, acessar e produzir informações e conhecimento, resolver problemas e exercer
esse protagonismo e autoria. Como definição, temos esses 1, 2 e 3, e como objetivo central é essa comunicação e produção de informações e conhecimento. E aí, uma definição de Buckingham de 2010. Se as escolas, de certa forma, não forem atingidas pelo advento da tecnologia digital, o mesmo não pode ser dito da vida das crianças quando estão fora da escola. E a gente vai ver que nossos alunos já estão conectados. A criança já nasce, quando começa a chorar, o pai e a mãe já dão uma babá virtual, dá o celular para poder eles verem, assistirem a galinha pintadinha, verem, o bolo fofos, que está na moda, né, agora, o bolo fofos, galinha pintadinha, o mundo do Bita, e os meninos acalmam. A criança com 2, 3, 4, 5 meses acalma, vendo esses videozinhos. Então, já chegou, aquela criança já está imersa no uso desse digital. Criança faz 5, 6 anos, ou até antes, o pai dá um celular de presente. Então, a gente já vendo que eles já estão imersos nessa tecnologia. A criança bate o pé porque quer celular, o quanto mais cedo, né? E o que é um perigo para a nossa sociedade, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Acho que tudo tem limite, tempo, faixa etária. Mas as crianças já estão imersas nesse contexto da tecnologia. E a gente foi pego, assim, direcionados para que ninguém usasse tecnologia, não pode usar o celular na sala de aula. A gente vê em várias escolas e universidades aquelas plaquinhas lá, proibido o uso de celular na sala de aula. E quando cheguei em 2018, a França, ela proibiu terminantemente o uso de celulares para menores de 16 anos nas escolas. Chega 2020, bora todo mundo usar o celular. E aí agora vem o grande X da questão. A gente usa o celular para prazer, para as redes sociais, para o TikTok, esses booms que estão acontecendo. Mas para pesquisa e para estudo, a gente precisa ser tão atraente quanto essas mídias que os nossos alunos se atraem facilmente para interagir. E a gente não vai fazer do mesmo jeito, acaba não fazendo do mesmo jeito, acaba não sendo tão atrativo para eles. E em contraposição, para a gente pensar na cultura digital, existe a cultura escolar, que a gente precisa também alinhar. A gente não precisa impor o uso do digital na escola se a gente não ressignificar e fazer uma integração, uma interação com a cultura escolar, né, daquele espaço. Que mesmo debatendo sobre a eficiência de uma aprendizagem ativa, voltar ao desenvolvimento de competências e habilidades, ainda temos um cenário escolar no qual nossos estudantes interagem pouco entre si e com seus professores e professoras. Eles também recebem feedback sobre o seu desempenho com pouca frequência e de formas que não necessariamente conseguem refletir os esforços dos aprendizados. E também encontram raras oportunidades de produzirem ou engajarem em atividades que os motivam. Então, para a gente atrelar essa cultura do digital na cultura escolar, a gente precisa repensar a forma desse processo de interação entre aluno, professor. Precisamos repensar de que forma nós iremos dar os feedbacks dos aprendizados, das atividades avaliativas aos nossos alunos, que tenham objetivos claros e a gente dá um retorno para ele de forma efetiva. E a gente também precisa criar situações e colocar os nossos alunos como protagonistas no processo de ensino. Por isso que, vindo do digital, a gente, com essa influência, vê as metodologias ativas, que são metodologias para ativar os alunos, que está no boom, também é outra discussão muito atual. Eu dou formação de metodologia ativa desde 2015, 2016, mas ainda é atual, apesar de que é uma coisa bem velha, desde John Dewey, a gente já se discutia, já se lia, da década de 30, formas de ativar o aluno, para que o aluno passasse a ser o centro da aprendizagem, e a gente foi também postergando isso. Então, as aprendizagens baseadas em problemas, as aprendizagens baseadas em projetos, nada mais são do que metodologias ativas que podem dar ao aluno a oportunidade de se tornarem o cidadão que vai intervir em uma dada realidade para produzir conhecimento e se engajarem nisso, que é uma das coisas que a gente precisa fazer com nossos alunos, para que eles também se motivem a aprender determinado conteúdo. E que já configuram também uma iniciativa de se estabelecer um diálogo. A gente precisa, dentro desse contexto da cultura digital e a cultura escolar, estabelecer um diálogo entre os componentes curriculares, entre o letramento midiático e informacional. As escolas, de fato, elas enfrentam as incertezas de apostar em iniciativas tecnológicas, dentre elas, os recursos digitais, que, de fato, possuam uma intencionalidade pedagógica clara. Como eu falei para vocês antes, a gente precisa pensar no uso desses recursos digitais, mas a gente precisa ter um planejamento prévio disso. A gente precisa ter uma intencionalidade pedagógica,
para que eu vou usar desse dado recurso, de que forma, onde, quando, como, por quê. A gente precisa ter uma intencionalidade pedagógica para esses recursos. Não é apenas só colocar, entupir as escolas de aparatos tecnológicos, se a gente não fizer bom uso desses aparatos, desses recursos, para garantir a aprendizagem significativa dos nossos alunos. E para também, né, proporcionar o desenvolvimento integral, seus e suas estudantes. E aí, a gente precisa lembrar fortemente que não consiste apenas na aquisição de artefatos e recursos digitais. Eu tenho uma escola que ela está atrelada, alinhada com a cultura do digital. Não é só colocar nessa escola os aparatos, artefatos e recursos digitais, que eu falei logo no início. Não é só dizer que minha escola é tecnologicamente avançada, última geração, todos os recursos, todo mundo com tablet de 8 GB, com expansível, com internet de 5G, coisas. Não é essa a questão. A questão é que a gente precisa pensar na formação docente também, e daí de um trabalho que tem que ser com a instituição como um todo e a família. As escolas precisam passar também por uma transformação cultural, que não exclui o uso dos artefatos digitais, e também a gente precisa fortalecer a comunidade escolar. Todo o trabalho deve ser desenvolvido em parceria com todos que compõem a escola e, consequentemente, com a família. E, assim, a gente também colocando isso, eu não quero, de fato, colocar o professor como culpado, não. O fato de não usar o digital não é culpa do professor, não. Como o Iris colocou logo no início aí, nosso processo de graduação, a maioria das pessoas que, depende de quando fez a graduação, não tiveram nenhuma disciplina de tecnologia, de informação e comunicação, novas tecnologias no seu currículo, não. E a gente teve que aprender a lidar com essas tecnologias, buscando cursos, formações continuadas à parte, sozinhos, ou com indicação de um colega ou outro, e não efetivamente por um processo de formação nem inicial na nossa graduação, e às vezes também nem continuada em serviço, porque, assim, vários projetos que são do governo federal, não é uma dimensão apenas municipal ou estadual, não, federal, pararam de existir, coisas que contribuiriam para a formação dos professores, e que vai estar ofertando, né? Nós tivemos, na época, mais ou menos 2010, 2009, um curso de mídias digital. Essas mídias eram curso apenas de extensão, depois virou uma especialização. Nem todo professor teve acesso a isso do Estado fazer. A gente tem o EPROINFO, que praticamente não existe, como outros recursos que tem aí disponíveis que não existem. Nós temos a plataforma Evidências, que nós fizemos um processo de curadoria de recursos em 2018. Eu sou uma das avaliadoras do Plataforma Evidências, do Ministério da Educação, que a gente vai investigar todos os recursos educacionais digitais que tem aí no mercado, que são ofertados pelo Ministério da Educação, para que eles disponibilizem para as escolas, para que as escolas possam usar na educação infantil, fundamental 1, 2 e até médio. E a gente analisava essas plataformas em um viés pedagógico, de acessibilidade por conta da inclusão e o informacional, né, da informática. Eu sou avaliadora da acessibilidade. E nós avaliamos diversos recursos em 2018. 2019, com o novo governo federal, acabou, a gente não tem mais acesso a nada da plataforma Evidências, não está indo para lugar nenhum, todos os trabalhos que nós fizemos, todos os recursos que nós analisamos, nossos alunos não estão usando nas escolas, não chegou para o município, nem para o estado, e nem para as instituições federais, parou. Então, a gente vai vendo que há uma necessidade de formação docente, mas que não vai partir apenas do professor querer buscar, não. Tem que ser uma formação que venha lá de cima, né, da questão do federal, depois municipal, estadual, depois municipal. E a gente precisa também garantir que essas formações cheguem para todos. Às vezes só são escolhidos alguns para depois replicar, ser multiplicador, e isso também consiste em um trabalho que às vezes não funciona. E para que a escola ela esteja preparada para abraçar a cultura digital, é preciso estabelecer o planejamento de uma agenda de implementações, que inclua a adequação do PPP, melhorias na infraestrutura, capacitação de professores, qualificação dos estudantes para o uso das tecnologias. É, em síntese, o que eu já falei para vocês previamente. Essa cultura digital, ela vai estar, sim, como eu falei para vocês, atrelada às metodologias ativas de aprendizagem. Né? E essas metodologias de aprendizagem, elas constituem uma proposta de trabalho pedagógico, que é capaz de modificar a atmosfera da sala de aula, colocar o estudante como centro do processo de ensino-aprendizagem, proporcionar a experimentação dos conteúdos na prática. Então, as vivências, ela vai provocar o uso prático, né, e colaborativo. Aí tem sugestões aqui, tem o ensino híbrido, que, né, que a gente vai fazer uma parte presencial, uma parte online, é uma estratégia de metodologia ativa e também considerado uma abordagem. A aprendizagem baseada em projetos, também é uma proposta de desenvolver projetos para colocar o aluno como centro do processo de ensino e aprendizagem.
A aprendizagem baseada em problemas, ou PBL, que tem os 7 passos, a gente pode utilizar para os nossos alunos, eles irem interagindo de forma colaborativa e trabalhar com seus colegas, e também tem a aprendizagem entre pares, né, o peer instruction. Então, existem outras metodologias ativas, existe que a gente possa estar utilizando para garantir a aprendizagem significativa dos nossos alunos. A gente pode fazer a gamificação e diversos outros recursos que a gente possa fazer. E aí a gente precisa, efetivamente, pensando nesse contexto de pandemia e antes da pandemia e, consequentemente, no pós-pandemia, a gente precisa aprender a lidar com a tecnologia. A gente precisa conhecer os recursos, usar estes recursos e fazer criações a partir destes recursos para garantir a construção de informações e também de conhecimento. Então, aqui eu vou dar algumas sugestões para vocês. O Jigsaw Planet, um aplicativo gratuito para converter fotografia em quebra-cabeça, personalizado, interativo. Vocês podem pegar uma fotografia, uma imagem de um determinado conteúdo, transformar em um quebra-cabeça e socializar para que os alunos montem. A gente vai identificar a idade série, a gente vai ver quais são as habilidades que sejam necessárias para que eles desenvolvam. Quem sabe que o quebra-cabeça ele é extremamente importante para o desenvolvimento cognitivo, raciocínio lógico, orientação, né, questão motora também, psicomotora. Então, a gente pode usar isso também no meio digital. Tem o Pixton, que é um site de historinhas em quadrinhos online, onde usuários criam os personagens, cenários, episódios usando os elementos pré-desenhados. Já tem imagens prévias e a gente pode criar as imagens, criar histórias a partir dessas imagens. Aí já tem para educadores, para estudantes, para os pais e também para negócios. A gente pode usar o Pixton. Aqui é o Pixton Edu, que é para a gente utilizar. Ele foi criado lá na Universidade de Nova York. Em parceria com várias universidades americanas que criaram o Pixton. Nós temos o Quizlet, que é um conjunto de ferramentas de aprendizagem que podem ser utilizadas para estudar qualquer conteúdo ou disciplina. No Quizlet, ele já tem diversos quiz, perguntas, texto, conteúdo de matérias, de disciplinas. E aí a gente já pode colocar para que os alunos possam estudar. E a gente, como professor, a gente pode criar materiais para disponibilizar para os nossos alunos estudarem também. Então, isso já ajuda a usar, né, o Quizlet. O Khan Academy, acho que a maioria conhece, principalmente a galera que trabalha com matemática, usa o Khan Academy. Nesse Khan Academy, a gente tem a possibilidade de fazer um trabalho com pais e alunos, e nós, como professores, eles ainda oferecem formação continuada para os professores. Então, isso é muito... O Khan Academy nos ajuda também a dar uma formação, né? Nos dá uma formação para contribuir no nosso processo de ensino. Tem o Scratch, acho que muitos também já conhecem o Scratch, algumas sugestões aqui, acho que alguns já utilizam, já conhecem. O Scratch do MIT, a gente pode criar historinhas, pode criar alguns conteúdos para que nossos alunos possam estudar, podemos ver o que já tem pronto e socializar, mas a gente pode, a partir de um determinado conteúdo, utilizar o Scratch para ajudar no desenvolvimento e aprendizagem dos nossos alunos. Ele foi muito estudado, está sendo muito estudado em 2018, 2019, como a utilização de um recurso para ensinar crianças com déficit intelectual, virou tema de dissertação de mestrado, pesquisas de doutorado, a utilização do Scratch. E aqui nós temos uma infinidade de coisas, nós temos um oceano de recursos disponíveis para nos ajudar no processo de ensino, de aprendizagem. O nosso Trello, o Hit, eles são ferramentas para gerenciamento de projetos. Se a gente for trabalhar com a aprendizagem baseada em projetos, se a gente quiser fazer agendamento de ações e atividades que sejam compartilhadas com nossos alunos, que a gente vai fazer organizações de agenda até entre professores, entre coordenação e professor, a gente pode usar o Trello para poder fazer essa articulação. O Powerware é uma carta de captar opinião de audiência, pesquisa na escola, fazer survey, múltipla escolha. Tem o Socrative, que é excelente para realizar provas online, randomizando gabaritos, enviando resultados com data marcada. Eu uso o Socrative para fazer diagnóstico dos meus alunos. Eu uso o Socrative para poder sistematizar um conteúdo depois, sistematizar o conteúdo depois do pós-aula. E uso para fazer atividade avaliativa como prova mesmo, porque ele é muito bom. Eu gosto do Socrative. O Kahoot também é muito bom para realizar quiz, para realizar Jamboree, survey, e até para discussões online usando o smartphone. A gente está fazendo uma palestra que eu poderia já mandar uma questão do Kahoot aí, vocês já estão mexendo no celular, já responderia, e a gente já fazia uma interação também. Essa é uma das possibilidades, a gente pode fazer em sala de aula. O que eu acho interessante do Kahoot é a gente fazer o online, o síncrono.
E o Socrativo a gente pode fazer offline. Ah, professora, mas o meu aluno não tem internet. O seu aluno não tem internet. Mas, normalmente, os pais, eles têm acesso a um pacote de dados, a depender da companhia telefônica, que eles têm o uso gratuito do WhatsApp. Aí, o que é que a gente faz? No Socrativo, a gente pode baixar todas as questões que nós elaboramos em PDF. A gente pode mandar para o aluno responde e nos manda o gabarito. A gente não deixa ele de interagir também usando a questão do Socrativo. A gente também tem o Visage, o Storyboard, o Kugli, o Mindmap, o Mindmapping, o Mindmaster. A gente tem o próprio Canva, que ajuda a fazer construção de mapas mentais e mapas conceituais, o Semactools e diversos outros recursos que a gente pode utilizar para fazer mapas mentais, mapas conceituais. Nós temos também o ThinkLink, que é uma ferramenta para criar imagens interativas em 2D, 3D. Depois você escolhe uma grande imagem de uma célula, por exemplo. Pode inserir diferentes tags explicativos, linkando com vídeos, textos explicativos ou outros links. E aí você vai colocando as informações, os meninos vão clicando num vídeo lá e você vai explicando algum conteúdo. Tem um Padlet, que é uma ferramenta para criar painéis de discussões síncronas, que além de texto, podem estar linkadas com sites, vídeos e incorporar imagens. Se a gente vai usar a modalidade remoto, vamos escolher um recurso de videoconferência para aula síncrona. A gente pode estar interagindo com o nosso aluno usando o Padlet ou até o Jamboard. Quem for usar o Google Meet já está linkado com o Jamboard, a utilização do Google no Meet, porque o Padlet e o Jamboard, eles pertencem ao Google. E aí a gente já pode utilizar para fazer um mural interativo com os nossos alunos. Então, nós temos o Padlet, nós temos o Jamboard para a gente fazer, criar esses painéis. Mas, professora, se eles não conseguirem acesso a isso, eu posso criar um mural digital com meus alunos? Pode, você pode criar, eles vão fazer as imagens do mural digital até no PowerPoint, no próprio Word, você transforma e coloca um blog, cria um blog, depois socializa para todos os alunos, com todas as produções deles, criando um mural digital em um blog. E aí a gente precisa pensar, levando em consideração algumas estratégias, existem vários recursos que a gente pode estar compartilhando depois para pesquisar, futucar, ver o que serve, o que não serve, mas pensando nesse momento hoje, de que nós estamos imersos numa pandemia, e a preocupação que a gente vem vendo da Secretaria Municipal de Educação no processo de capacitação docente, de parceria, de fato, com os professores, aí eu trago essa imagem para ilustrar isso, que quando há essa preocupação de uma formação continuada dos professores, uma discussão tão pertinente e necessária para o contexto que a gente está, a gente tem que lembrar que quando todos os professores estão capacitados, estão em processo de formação continuada, né, a gente vai garantir que a qualidade do ensino melhora, a qualidade de aprendizagem dos alunos melhora. Então, uma maré alta levanta todos os barcos. Quando todo mundo está capacitado, está formado, vai contribuir para que os processos de ensino e aprendizagem sejam, de fato, significativos e bons para todos. Para todos. E a gente precisa pensar também, nesse contexto de pandemia, que a educação está o tempo todo construindo novos contextos, ela está fomentando novas possibilidades. E, ao invés do que as pessoas dizem, com a tecnologia você pode melhorar a educação. Não, é o contrário. É a educação que pode melhorar a tecnologia. Ela só evolui e se ressignifica a partir das nossas necessidades. Olha aí a imagem do quadro negro, que antes usava o giz branco, já usou o giz amarelo, já inverteu o sentido do peixinho. Então, a gente vai pensar em várias coisas, como a educação forçou que a tecnologia evoluísse. Um exemplo claro é o Google Meet, por exemplo, que é uma ferramenta de comunicação que ela é privada e é só feita para empresas, que era utilizada para videoconferência de empresas. E ela teve que se adequar ao contexto da pandemia, torná-la gratuita e usar para a educação. E foi criando, à medida que a gente foi usando, ela foi se atualizando, melhorando. Levanta a mãozinha, desfoca o fundo da tela, coloca o Jamboard, grava. Então, a gente vai vendo que ela evolui. Como a mesma coisa do Teams, Microsoft Teams, o próprio Zoom, elas foram se adequando para a educação, para essa realidade que nós estamos vivendo. Então, a educação é que pode melhorar a tecnologia. E a gente vai ver também que o futuro nunca falha. Como eu falei lá no início para vocês, nós fomos avisados que as tecnologias estavam aí e que precisaríamos aprender a usá-las. Conhecer, usar e produzir a partir delas. Então, o futuro nunca falha, não tem para onde a gente correr. Depois que todo mundo tiver vacinado, que a gente puder voltar presencialmente, a gente pode voltar híbrido, online e presencial, a gente vai voltar presencial, mas a gente vai continuar utilizando a tecnologia
não tem para onde a gente correr. A gente vai usar o recurso do digital para fazer os nossos processos de ensinar e aprender o tempo todo. Então, o futuro nunca falha. Outro ponto que a gente precisa deixar bem claro: tecnologia alguma substituirá professor. Impossível. O professor ele não vai ser substituído pela tecnologia, de jeito nenhum. A gente viu essa necessidade agora, porque se fosse fácil, a gente não precisaria ter um professor por trás de uma tela fazendo o ensino remoto para que nossos alunos pudessem aprender. Mandaria só videoaulas e a gente veria se funcionaria. Mas ainda teria alguém para poder fazer esse manuseio, esse envio desses recursos. Então, a gente vai vendo como tudo isso está funcionando. Outro elemento que a gente precisa ter em mente é que, perdão pelo barulho, gente, é assim mesmo, que quem pode substituir um professor é outro professor que use a tecnologia. Então, é outro fator que a gente precisa ter claro no nosso contexto de necessidade formativa. E aí a gente vai sempre ficar pensando, né, nesse contexto de cultura do digital, imerso nessas tecnologias, a gente precisa pensar o que é que vem pela frente, o que é que virá pela frente. E lembrar que tudo isso que passou nesse contexto da pandemia, desde março de 2020 até o que a gente está vivendo hoje, a gente tem que ter claro que a gente não perdeu. Essas perdas em relação a aprendizado, escolas, ensino, a gente não perdeu. Então, eu vou usar em todas as minhas palestras e aulas, que é a máxima de Nelson Mandela, como vai ser minha frase do ano. Eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Então, a gente leva isso como um processo de formação para esse ano de 2021, para que a gente consiga, de fato, e ter em mente que a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Muito obrigada. Aqui está meu e-mail na tela, depois posso disponibilizar os materiais para a secretaria e quem tiver interesse também. Então, obrigada. Oi, voltei. Aqui só nas anotações. Vamos lá. Tudo ok aí? Tudo ok. Fiquei aqui nas anotações. Quanto aprendizado, muito obrigada por compartilhar com a gente tantas informações novas. A gente gostaria de poder informar que Cristiano ele está na sala, está participando da live, porém não está sendo possível fazer a projeção, então ele vai fazer a edição e vai compartilhar a palestra da professora Ana com a rede. Ele vai fazer essa tradução. A gente só está justificando o motivo pelo qual o intérprete não está fazendo a tradução simultânea. Quem quiser também fazer alguma pergunta para a professora Ana, o pessoal vai fixar a pergunta e aí eu vou fazer a leitura dessa pergunta. Okay. E muitas reflexões, hein, Ana? E aí eu anotei algumas palavras, assim, que você foi falando e eu achei que seria pertinente para esse momento, que é justamente a questão da evolução, mas não dá para a gente pensar em evolução sem também pensar nessa construção, essa construção simultânea. É como se esse processo formativo e prático de sala de aula e de educação fosse como se fosse uma escada e fosse necessário estar subindo um degrau de cada vez. Mas nesse quesito é um pensamento meu, não é nada de nenhum teórico, foi algo que eu pensei diante de sua fala. Você trouxe a questão da educação possível, e aí eu vou acrescentar um pouquinho que essa educação, para ser possível também, é necessário ter um pouco de engajamento do profissional para além do sistema, que às vezes a gente sabe de algumas limitações, e aí é pensar de que eu não posso deixar de fazer acontecer se fazer essa educação possível se eu não estiver disposto também, ou disposta a fazer o que for possível, né? E é justamente isso, pensar sobre essa questão da evolução, mas a evolução só vai acontecer se a pessoa estiver disposta. A educação possível também vai partir primeiro da pessoa, né? Então, eu vou deixar aberto para os profissionais, os participantes. Eu vi que tem muitas perguntas e comentários,
O pessoal falando aqui das tecnologias, algumas eu já anotei aqui, porque eu vou utilizar para fazer as salas virtuais em alguns momentos. E muito obrigada, né, mais uma vez. Eu vou deixar agora aberto para as perguntas. Se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta, a secretária Edilene Paim, ela vai fazer um pronunciamento também daqui a pouco. Eu vou deixar agora para fazer leitura de alguma pergunta, se tiver. Ok. Deixa eu conferir aqui. Tem muitas mensagens, não é, Iris? Muitas colocações que você está colocando. Muitas mensagens. Não vai dar para a gente poder ler todas as mensagens, porque a gente está fazendo uma palestra que eu poderia mandar uma questão do porque tem bastante gente. Uhum. Mas muitos professores comentaram que o ano letivo de 2021, que eles aprenderam muito e que vai ser necessário se reinventar. Professor Orlando Machado, eu estou lendo aleatório, tá, gente? Porque tem muitos comentários. Professor Sargento Orlando, ele disse que está sendo um grande desafio para todos os educadores, principalmente da parte disciplinar. Lembrando que o Sargento Orlando, ele faz parte do colégio com a educação compartilhada, né, a parceria com a Polícia Militar. E aí ele disse também que trabalhava continuamente em contato físico e com questões motoras. Então, para eles, nessa perspectiva, também vai ser desafiador para poder atrelar, né, os princípios dessa educação compartilhada. O pessoal agradeceu sua palestra, disse que maravilhosa. O cenário atual mostra... Rosevane Ferreira disse que o cenário atual mostra que as escolas precisam urgentemente de mudanças, ou seja, implantar e implementar recursos tecnológicos. Cristiane Araújo, são alguns, tá, gente? Só vou ler mais dois. Se tem alguma pergunta. Cristiane Araújo diz que, infelizmente, alguns professores não interagem com seus alunos, e ela comentou daquele momento que você trouxe que é importante ter essa interação do professor com o aluno. Ela disse que, infelizmente, alguns professores não interagem com os alunos que são da educação especial durante as aulas online. É um desafio também. A gente fala muito sobre online, mas tem a parte da inclusão e a questão do ensino remoto. E com isso, alguns alunos se sentiram excluídos das aulas. Precisamos ter um olhar para a educação especial. Pois, concordo plenamente com ela. Muitos comentários. Deixa eu ver se tem pergunta. Deixa eu descer aqui. Mas, enquanto isso, você vai verificando, Iris, eu acho que, de fato, é o que os professores colocaram aí, de fato, é o desafio. Esse contexto para a gente é um desafio, principalmente no processo de formação, que, como eu falei, a gente não teve, então é desafiador para a gente pensar, criar, inovar nesse contexto de pandemia, principalmente nas aulas que são de necessidade motora, física, de educação física, por exemplo, com as crianças com deficiência também, né, dentro da perspectiva da educação especial, como atrelar, fazer com que esses alunos sejam vistos efetivamente com os professores possam interagir com eles, pensar também que alguns recursos que a gente tem disponível pode não estar adequado para esse aluno com uma dada deficiência, então a gente tem que buscar os recursos que sejam acessíveis para trabalhar com nossos alunos, e a gente tem vários recursos que são acessíveis, tem extensões que o próprio Google disponibiliza para a gente também transformar em acessibilidade para os nossos alunos. Então, a gente vai visualizando essa necessidade de ir pensando em algumas estratégias. E uma das coisas que você leu aí, também falou, e acredito que não sei se está nas passagens das mensagens, mas o professor ele precisou se reinventar. Isso foi fato. A gente precisou se reinventar, inovar, mudar a nossa forma de ensinar, e a gente vai estar buscando, se capacitando, se atualizando, estudando cada vez mais para poder tentar fazer com que seja melhor. E outra pandemia dessa, eu espero que a gente não passe mais nunca, né? Mas a gente vai muitos aprendizados ela não deixou, né? Da necessidade de formação contínua, necessidade de se colocar no lugar do outro, necessidade de respeito ao tempo de cada um, e, de fato, pensar na educação que seja possível dentro das capacidades e
buscas de cada um também. Verdade. Não teve perguntas, Ana, mas eu vou reforçar a importância do pessoal que está participando, assinar a lista de presença. O pessoal colocou nos comentários a lista de presença, é importante vocês estarem assinando. Certeza que vocês não têm nenhuma perguntinha, nenhuma pergunta. Aproveitar esse momento. Na tela tem essa passagem aí do professor, que ele falou que a gente precisa se capacitar para melhorar as práticas do nosso aluno. Concordo com ele mesmo, né? Tem isso mesmo. E teve um que colocou que precisamos ter confiança ter confiança e capacidade para enfrentar as dificuldades e desafios. Sim, são muitos e serão muitos. Competência, totalmente competência socioemocional aí. Nem é habilidade, é a competência da gente estar lidando aí com os novos desafios. Um professor disse que usa as ferramentas da tecnologia na aula de educação física, o professor Alain, ele que é professor do Colégio Manuel Novaes, ele disse que já está utilizando. O ano passado a gente utilizou as ferramentas, muitas escolas utilizaram, o WhatsApp e outras formas também de alcançar o acesso a esses alunos. E o desafio para 2021, desculpa, é da gente conseguir avançar mais, lidar com essas novas demandas. Então, diante da falta de perguntas, eu vou convidar a secretária Edilene Paim para poder estar se pronunciando com a gente. Seja bem-vinda mais uma vez, secretária. Olá. Olá, Iris. Oi, pode... Olá, Ana, tudo bem? Tudo bom, Pro? Consegue me visualizar e me ouvir? Sim, sim. Sim? Sim. Pronto. Eu fiz uma fala no início da nossa jornada virtual, abertura de jornada virtual, e acabou que, por conta de limitação tecnológica mesmo, a minha imagem não apareceu. É a limitação de caráter pessoal mesmo, né? Já pensando nesse contexto que a Ana já apresentou para a gente aqui, que realmente a gente vive no mundo tecnológico e não necessariamente significa dizer que somos tecnológicos, né? Que temos esse trato com a tecnologia com a devida eficiência necessária para cada momento. Mas eu quero já caminhar para a finalização da minha fala, agradecendo aqui a participação de todos, agradecendo essa coordenação aí por parte de Iris, né, essa fala maravilhosa por parte de Ana Santiago, né, dizer que Coração de Maria sempre vai estar de braços abertos aqui para recebê-la. Né? Eu vi nas variadas manifestações aí dos educadores e de pessoas que estão nos ouvindo e participando conosco, o quanto ficaram satisfeitos com as suas colocações, né, com entendimento sensível, né, para este momento que a gente está vivendo, que é um momento pandêmico e um momento que exige de nós outras posturas, né, frente a ambientes sociais importantes, como, por exemplo, as escolas, as instituições de ensino. Então, eu quero deixar um abraço especial a cada um, deixar também um abraço aqui por parte do nosso prefeito Clay Lima, né, já deixando para os educadores a informação de que na quinta-feira nós vamos fazer um tour por todos os espaços onde vocês estarão reunidos. O prefeito vai passar para fazer uma saudação um pouco mais de perto, claro, respeitando todos os cuidados necessários para esse momento de pandemia, esse momento da Covid-19. Né? Agradecer a cada um de vocês, dizer que nesse momento aqui, ao mesmo tempo que a gente assiste a essa live de abertura da jornada, acabamos de receber aqui o nosso secretário Marivaldo, acompanhado de Luiz, né, que é presidente da cooperativa do pessoal da limpeza pública. Nós estamos aqui já pensando um projeto de apoio a esses profissionais, né, conectando aí as políticas públicas de saúde, educação e assistência social, que são as três políticas que dialogam com esta categoria, com a necessidade dessa categoria, também com um olhar especial para o letramento, né, desta parcela importante da população, que contribui muito para um ambiente organizado, um ambiente acolhedor, né, um ambiente sustentável
na nossa Coração de Maria, né? Dizer que esse projeto está sendo pensado, vamos ampliar, inclusive, com a participação de representantes da saúde e da assistência social, para que a gente consiga montar um projeto de apoio no tocante ao letramento, mas principalmente no apoio psicossocial a esses trabalhadores que contribuem muito com a sociedade mariense, né? Então, deixar um abraço a todos e todas, agradecimentos especiais aí à professora Ana Iris, que dialogou com a gente na condução desses trabalhos, agradecer a nossa equipe pedagógica, que durante todos esses dias aqui esteve debruçado em pensar esse momento importante, com todo o carinho e comprometimento que a educação do Coração de Maria merece, né? Então, forte abraço a todos, me despeço aqui, que a gente continua aqui a nossa reunião com o secretário Marivaldo e com o Luiz, para pensar também a educação para este público importante, que são os agentes ambientais, né, aqui de Coração de Maria, como a cooperativa os nomina sempre, né? Então, um forte abraço a todos, excelente jornada, um grande beijo no coração. Obrigada, professora. Obrigada, secretária. Ana, surgiu uma pergunta. No final, você falou sobre as tecnologias. Você apresentou alguns recursos, ferramentas. Na rede de Coração de Maria, a gente tem também educação infantil. Tem algum desses recursos e dessas ferramentas que pode ser adaptado para a educação infantil, que pode ser utilizado na educação infantil? Sim, eu acho que a pergunta pertinente, eu dei até uma olhada lá, sim, a pergunta que ela falou, né? Você apresentou vários recursos para ser utilizados com ferramentas desse contexto. Na perspectiva da educação infantil, quais tecnologias seria possível para a prática do professor? A gente pode trabalhar diversos recursos. A gente, analisando principalmente a perspectiva da BNCC para a educação infantil, a gente levando aos 6 direitos de aprendizagem da criança, a gente pode utilizar, por exemplo, jogos para aprendizagem específica, a gente vai ter que identificar. Então, tem vários aplicativos que estão disponíveis na rede que a gente pode estar utilizando, leituras online que a gente pode trabalhar com a família. Lembrando que, para trabalhar com a educação infantil, a gente precisa estar em parceria com a família ou um responsável que possa estar ajudando. Filmes, a gente pode trabalhar com as crianças. A gente pode trabalhar também com exploração de sons, que a gente tem vídeos no YouTube que ajudam a isso. O mural virtual, como eu falei, do Padlet e o próprio Jamboard, a gente pode fazer a utilização com essas crianças. Existem alguns sites, alguns são pagos, que a gente pode fazer aplicativo, baixar no celular, para os pais trabalharem com as crianças. Alguns são pagos, outros são gratuitos. A gente tem disponíveis, né? Tem o da Galinha Pintadinha, tem o do Mundo do Bita, no Google Play. Existem vários recursos vários aplicativos para trabalhar com algumas crianças. Eu posso também disponibilizar, juntamente com esse material, se caso o Beta queira, ela pode mandar uma mensagem para mim no Messenger lá do Facebook, e aí ela pode me pedir, eu posso mandar para ela, ou posso disponibilizar para a Secretaria Municipal aí, que serve para todo mundo, alguns recursos que pode ser trabalho na educação infantil também. A gente sabe que, dentro do contexto da educação infantil, é muito mais complicado trabalhar no ensino remoto, até porque a criança ela não tem, não prende a atenção dela por muitos minutos ou horas, como a gente consegue fazer com o Fundamental 1, 2, médio, ensino superior, que já é complicado. Mas para a educação infantil, o que a gente tem que buscar, dentro que está disponível na rede, são alguns recursos e aplicativos que a gente pode solicitar que a família baixe num tablet, num computador, num celular, para que a criança possa estudar. E, claro, com um processo de planejamento prévio do professor da educação infantil, que vai direcionar os pais ou responsáveis para poder usar um determinado aplicativo para o desenvolvimento da aprendizagem dessas crianças, com a mediação sempre de um adulto, para poder, quem sabe, da questão dos perigos da internet, e ainda são muitos, para a criança não estar lá sozinha mexendo. Então, a gente vai fazer um roteiro, ver quais são os recursos que se adequam, pedir aos pais que baixem aquele aplicativo, e daí, dentro desse planejamento, os pais usarem esses aplicativos. Eu posso passar uma lista para vocês de alguns recursos que existem, que pode colocar, disponibilizar para a educação infantil trabalhar, e como o Scratch que eu falei, tem lá. Existem sites na internet de recursos educacionais abertos que servem para também. Eu posso mandar a lista, a professora Rosane colocou, para disponibilizar o conteúdo para que todos os educação infantil possam ter acesso. Posso disponibilizar o material da palestra que eu acabei de fazer, que vai ter a lista dos aplicativos, e posso inserir nessa mesma palestra que eu acabei de fazer, aplicativos que a gente pode atrelar para a educação infantil, e aí eu já disponibilizo, e a secretaria disponibiliza com os diretores, e os diretores com os professores, para que vocês possam ter acesso, buscar, pesquisar alguns recursos, e aí está utilizando. Ok?
Espero que tenha ajudado. Bom, já vou aproveitar, o pessoal estava colocando bastante sobre a questão de formação e tudo. Ana, você pode disponibilizar para a gente esse conteúdo, a gente repassa para as escolas, e a partir de março já vai começar o ciclo formativo, como a gente fez ano passado, esse ano vai ser em formato diferente, então o uso das tecnologias também já vão estar fazendo parte de um desses temas. Então, vocês, professoras, professores, é só aguardar agora o calendário, que a partir de março a gente já vai começar a divulgar as 2 formações que vai acontecer com vocês. Então, já é uma possibilidade também de estar garantindo aí mais essa formação continuada para vocês utilizarem, né, na prática de trabalho. E quanto ao conteúdo, a gente compartilha com vocês, o departamento pedagógico se responsabiliza de compartilhar pelo e-mail das escolas o conteúdo, que eu acredito que vai ficar melhor, assim a gente consegue contemplar mais escolas do que somente 1 ou 2 pessoas. Ok. Você está vendo mais alguma pergunta? Porque para mim está... Eu não vi mais nenhuma também não, Iris. Também não. Então, eu gostaria, a gente vai encerrando esse primeiro momento. Gostaria de parabenizar o Departamento Pedagógico pela organização do evento. Ele vai continuar ainda, mas hoje foi nosso primeiro momento. Contamos com a participação de vocês nos outros dias. É importante também a gente manter essa frequência. Eu vi que hoje teve um quantitativo bom de profissionais. Então, que nos outros dias, a gente teve quase 300 pessoas aqui. Então, que durante os outros dias, na quinta e na sexta-feira, continue também com esse quantitativo de pessoas interessadas em estar escutando sobre novas possibilidades. Obrigada, professora. Obrigada ao prefeito Clay Lima, à secretária Edilene Paim, a vocês que estiveram até esse momento. E a gente encerra por aqui. Caso, vou falar de novo, viu, gente? Ninguém tem mais uma pergunta, diz agora. Faça a pergunta agora, senão a gente encerra esse nosso primeiro momento e a gente se encontra na quinta e na sexta-feira. Não sei aonde é que o NEAP vai também participar desse rodízio, mas a gente vai até as escolas. E aí, reforçando que o NEAP já está reativado, o NEAP tem uma perspectiva de assessoramento mesmo, de palestras preventivas, a gente não clinica na educação, é só para deixar bem claro que psicologia, serviço social, psicopedagogia, a gente não faz uma clínica dentro da educação, mas a perspectiva é de acompanhar mesmo o desenvolvimento dos alunos. E a gente vai se encontrando aí pelas reuniões da vida. Muito obrigada. Uma boa tarde. Eu agradeço também, viu, Iris? Obrigada a todos pelo convite. Boa noite para vocês. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Tchauzinho. Tchau.